Fala galera, Drops da Bola chegando no YouTube da TV Band Minas. E hoje, comigo aqui mais uma vez ele, Luiz Freitas, o PA. Fala, PA. Vai passando, vai a segunda-feira, aí vai dando a terça, aí amanhã quarta, amanhã quinta, a gente vai ficando mais animado, né, Brunão? Apesar de que você tá sempre lá em cima no nível de animação. E vamos falar do que hoje? Então, hoje nós vamos falar da vitória do Cabuloso. Os crias da base estão salvando o ano do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem bateu o Goiás lá na Serrinha, 1-0, gol já aos 50, né, PA? Gol do Robert. Uma bela jogada, né? Uma belíssima inversão de jogo do Bruno Rodrigues pro gol do Robert num chute cruzado que jogou o Cruzeiro lá para a 13ª posição, não é isso, Pé? Passou o Corinthians, passou o Vasco, passou o Santos. É isso, Brunão. Eu vou falando um pouco. A gente fez uma projeção ontem aqui e uma projeção tática também muito interessante. E eu senti que o Cruzeiro buscou um pouco isso, sabe? Buscou esse toque de bola. O Matheus Pereira participou muito. Melhor partida do Matheus Pereira pelo Cruzeiro até hoje para mim, inclusive. E acho que isso é quase um consenso, não sei se viu a mesma coisa. E quando o jogo passou pelo Matheus Pereira, a gente viu como o Cruzeiro buscava essas enfiadas de bola, buscava essas chegadas na cara do gol. Bruno Rodrigues teve chance, o Wesley teve 2 chances, teve ainda a questão, teve o lance do pênalti ainda. O Cruzeiro tentando pressionar o Goiás em vários momentos, lá em cima, recuperando a bola, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo eu senti que a parte física pesou, né? O Cruzeiro jogou sábado contra o Fortaleza, quarta contra o Vasco. Então, e segunda contra o Goiás, segunda ontem. Então, assim, eu acho que chegou um momento que a parte física pesou pro Cruzeiro, né? Principalmente atrelado a essa questão emocional. Então, o Cruzeiro no segundo tempo eu senti que piorou, que não conseguia mais marcar pressão. E o Goiás, pela bola aérea, foi chegando, foi cruzando muitas bolas na área. Inclusive, Bruno, vou até pegar os dados certinho aqui, porque o Goiás cruzou mais de 20 bolas na área, né? Cruzou mais de 20 bolas na área, Matheus Babi no primeiro tempo, depois coloca o Apodi como um ponta direita, e aí coloca o Breno depois como um centroavante. Eu acho que o Cruzeiro soube suportar a pressão e o que importa é vencer. Eu não acho que o Cruzeiro fez um jogo ruim, mas eu acho que o Cruzeiro fez um jogo bom, entregou o que pôde ali dentro das limitações e dentro do time que tem, dentro da pressão e dentro de todos os contextos que a gente não pode deixar de avaliar. E vitória importante, Cruzeiro passa Corinthians, Vasco, Bahia e Santos, né? E agora respira um pouco, mas quinta-feira já tem outra decisão contra o Atlético Paranaense. E destacar aqui também outro jogador que eu acho que tem sido fundamental no ano do Cruzeiro, que é o Bruno Rodrigues, né? Corre uma barbaridade e não tem sido egoísta, né? Ele às vezes poderia até finalizar, tem a oportunidade, mas serve o companheiro, como ele fez com o Robert, né? A inversão de jogada dele foi uma coisa espetacular, uma visão de jogo, né? Que ele olha lá do outro lado, enxerga e consegue acertar o passe. O Cruzeiro fez muitas jogadas de inversão de bola, né? O Wesley até que jogou bem, pecou nas finalizações. Eu acho que o Wesley tem esse problema. Acho que deu pra ver isso claramente esse ano. Óbvio que tem gols que ele perde que são inacreditáveis e assim, independentemente da posição que você joga e tal, um cara que tem a carreira que ele tem que fazer esses gols. Mas custou 16 milhões. Exato. Mas tem lances que é uma deficiência dele, a questão da finalização. Então ele chega bem na bola, ele tem velocidade, ele tem arranque, só que na hora de finalizar ele sempre peca na finalização. Então assim, e isso não tira o demérito dele, isso é uma culpa dele, uma responsabilidade dele, é algo que ele tem que melhorar. Mas a postura dele eu gostei, ele correu bastante, entregou, não foi aquela coisa, né, descompromissada que foi contra o Vasco. Né? Ele entrou numa postura muito melhor ontem do que foi contra o Vasco. E só pra eu fechar aqui, Bruno, que eu já falei até demais, 2 pontos, um positivo e outro negativo que eu vi do Cruzeiro ontem. Primeiro, os crias da Toca, que a gente precisa falar, o Japa vem entrando em todos os jogos e acho que vai continuar assim até o final do campeonato, com muitas oportunidades, e vem dando conta do recado. Ontem o Paulo Autuori / Fernando Seabra faz uma mudança ousada
e deixa apenas o meio de campo com apenas o Japa e o Machado e o Matheus Pereira. E aí o moleque dá conta do recado, faz a função de volante e a função de chegar lá na frente. Assim, sensacional. O Robert, a gente nem precisa falar, um gol que representa muita coisa, representa também, como o Elton falou hoje nos Donos da Bola, você fica ligado nos nossos cortes. Eu acho que é aquilo, representa não só o Robert, mas representa o Japa, o Fernando, o Juan Santos, todos os moleques, e que eles tenham mais oportunidades. E esse desejo também da torcida de que sejam dadas mais oportunidades, né, aos meninos da base. E o João Marcelo põe o Neres no bolso, né? E aquele jogo da bola aérea que faltou contra o Vasco, de colocar o João Marcelo contra o Vasco para ele dominar a bola aérea e acabou com o jogo. Toda vez que eu vejo o Neres correndo atrás de alguém, eu falo, nossa, ele vai atropelar esse cara, vai passar por cima e vai tomar um cartão. E um ponto negativo que eu ia falar, Bruno, Matheus Vital. Continua na mesma, não participa do jogo, quando participa tem pouca efetividade, correu muito pouco, que eu falo de assim, a dedicação que você falou do Wesley, eu não vi isso do Matheus Vital, e eu acho que, né, é um ponto a se pensar se deve continuar sendo titular. Bom, então é isso aí. Cruzeiro dá uma respirada, né? Mas não é uma respirada, né? Não é aquele ufa. Não, é assim, olha, agora eu posso respirar tranquilo. Então, o Cruzeiro vai aí enfrentar o Atlético Paranaense no Mineirão na quinta-feira, 8 horas da noite. Então, o Cruzeiro aí tá, né? Tá conseguindo os pontos nos jogos importantes, né? Apesar de ter empatado com o Vasco, jogo que em tese ele deveria ter ganho, né? Mas o Cruzeiro ganhou do Fortaleza, ganhou agora do Goiás. Então, isso vai fazendo bem até pro psicológico, né? Pro emocional dos jogadores, para a sequência que é duríssima do Cruzeiro. Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. E hoje já tem um jogo aí que é para deixar o torcedor do Cruzeiro, né, com as anteninhas ligadas. Vasco e Corinthians, jogo em São Januário, às 9h30 da noite. Quem ganhar, respira um pouquinho. Quem perder, a corda aperta um pouquinho mais ali no pescoço, né? O Corinthians que vem de derrota por goleada, né, contra o Bahia, perdeu de 5-1 na sexta-feira lá na Neoquímica Arena. O Vasco empatou com o Atlético Paranaense no sábado, 0-0 em Curitiba. O que a gente pode esperar desse jogo? O Vasco que vai ter aí algumas mudanças forçadas, né, por suspensões, né? Os zagueiros, o Léo tá suspenso, o Maicon também está suspenso, o Robson e o Marlon Gomes também estão suspensos. Então, o Vasco aí com bastante dificuldade aí para formar a sua defesa, né, contra o time do Corinthians. Bruno, eu acho que assim, o Corinthians, a situação em caso de derrota é mais pela pressão do que pela pontuação, talvez. Eu acho que ainda vai ter Bahia e Santos atrás, e aí o Corinthians tem um jogo contra o Internacional difícil, que o Corinthians não daria ao seu torcedor projeções de vitória, e aí se complica cada vez mais. Eu acho que... E o Vasco é a questão da pontuação também, que o Vasco tem que ganhar de qualquer jeito hoje para não correr risco de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. E eu acho importante ressaltar, Brunão, que os dois times têm a bola aérea ofensiva como grandes qualidades, principalmente o Corinthians com escanteios, né, que usa muito o Gil nessa questão. Que não joga hoje, está suspenso. Então, mais um desfalque aí, o Veríssimo, né, é uma grande opção também. E o Veguete, do outro lado, a gente nem precisa falar, a gente viu o que aconteceu com o Cruzeiro e Vasco, né, quem tá ligado aí viu o Vasco usando muita bola aérea, principalmente no segundo tempo, e o Veguete, tudo que é bola, ele tá cabeceando. Se jogar uma mão dentro da área, ele vai tentar cabecear. Então, assim, ele é a grande qualidade dele, e é dois times que com a bola no pé ainda tem muita dificuldade. O Corinthians, com o Renato Augusto, com esses problemas de lesões, ele não voltou bem, ele não consegue ter uma sequência, e também quando tá jogando não tá agregando muito. Eu acho que, e a questão do Yuri Alberto, né, que o Yuri Alberto é uma fase terrível que não parece não acabar nunca,
Porque assim, eu não imagino que o Uriel Alberto seja ruim a esse ponto. Assim, eu não acho ele bom jogador, mas eu não acho que ele é ruim a esse ponto. E assim, vai ser um jogo dos desesperados, aquela briga de foice no escuro, né? Eu acho que tá com uma carinha de empate, você não acha, não? Aquele empate amargo dos dois lados, não resolve a vida de ninguém. A curiosidade é que, né, faltam 3 rodadas. Nossa, você vai... Em 2007, o Corinthians pegou o Vasco na penúltima rodada. O Corinthians, na época, brigando contra o rebaixamento. E o Corinthians perdeu no Pacaembu para o Vasco. E o dia era? Era o mesmo de 28 novembro, né? de novembro. É o mesmo 28 de novembro que é hoje. Então, o Corinthians tem aí um duelo difícil, porque do outro lado tem um time aí também que está com a corda no pescoço e não quer de jeito nenhum cair para a segunda divisão. O Corinthians agora talvez vai ter um pouco mais de calma, né? Já que já passou aquela turbulência de eleição. E eu acho então, vamos ver, né? Eu acho que, Brunão, também tem um ponto importante que eu acho que o Corinthians negligenciou, que estava brigando pelo rebaixamento em alguns momentos. Talvez se tivesse esse senso de urgência antes, teria já se safado. Porque, querendo ou não, o Corinthians tem o fator casa, o Corinthians tem alguns bons nomes no time que outros times brigando contra o rebaixamento não tem. Então acho que talvez se não tivesse negligenciado um pouco, o Corinthians não estaria brigando mais. Talvez se o elenco tivesse sido mais bem montado, né, no começo da temporada, o elenco do Corinthians é um elenco velho e desequilibrado. Tem muitas opções em algumas posições e não tem nenhuma em outras. Então o Corinthians acaba ficando refém de alguns jogadores que não estão rendendo. Então fica complicado. Então é isso aí. Hoje tem esse jogo que pode interferir aí, que vai interferir diretamente na vida do Cruzeiro nessa reta final de campeonato. E a gente repercute amanhã e também já projeta amanhã um jogo que é briga pelo título, né? A gente tem Galo e Flamengo. A gente já vai começar a falar dos outros jogos da rodada também amanhã. Tem Palmeiras e América também, né? Pelo Campeonato Brasileiro. O América que pode aí decidir, interferir na vida do Atlético. Exato. Né? Então, já teve uma oportunidade esse final de semana e não ajudou. Então é isso aí, gente. O Drop de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Siga o PA, que é o Luiz HF23 lá no Instagram. Me siga, que é o Bruno Amorelli, _16. Siga as redes sociais da TV Band Minas, estão na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, mande seu comentário e compartilhe com a galera. Não é não, PA? É isso aí. E amanhã a gente volta com tudo sobre a rodada do Brasileirão e a repercussão desse Vasco Corinthians, que vai decidir muita coisa. Então é isso aí, galera. Um grande abraço e valeu!